Vamos falar um pouco mais sobre coeficiente intelectual, coeficiente emocional e coeficiente espiritual. Coeficiente intelectual é uma inteligência do seu corpo, porque é a inteligência do seu cérebro. E o cérebro é físico, ele tem neurônios, ele tem matéria. Você pode, se abrir a cabeça, tocar seu cérebro, é físico. Então, consciente intelectual é a inteligência do seu físico, do seu corpo. Coeficiente emocional é a inteligência da sua alma. A sua alma é composta por mente, vontade e emoções. Algum dia a gente vai falar aí essa diferença e esse relacionamento entre cérebro e mente, mas são diferentes. Cérebro é do corpo, mente é da alma. Então, a inteligência da alma é o coeficiente emocional. E o coeficiente espiritual, obviamente, é a inteligência do seu espírito. E a gente falou na última aula sobre alinhar todas as 7 camadas da identidade. Se você não viu, procura aí, Triunfa nas Dificuldades, as 7 camadas da identidade. E 3 delas, que a gente precisava muito alinhar, porque tem muito conflito, é corpo, alma e espírito. Coeficiente intelectual, coeficiente emocional, coeficiente espiritual, essas 3 camadas. É disso que a gente vai falar hoje. Como eu alinho? Bom, você tem que desenvolver essas 3 inteligências. A intelectual, a emocional e a espiritual. Como você desenvolve inteligências? Você tem que aprimorar o que possui essa inteligência. O corpo, a alma e o espírito. Como você aprimora? Bom, primeiro, o espírito está pronto, você só precisa reconectar se você ainda não fez com a fonte que dá a vida espiritual. A gente vai chegar aí, vamos falar disso. Vamos começar pelo corpo, que é o que a gente vê e que é mais fácil trabalhar com ele, né? Porque a gente vê, a gente sente, é mais óbvio para nós. Como que você aprimora, desenvolve? Você tem que dominar o seu corpo, porque senão ele te domina. Você tem uma hora para estar numa reunião, no trabalho, na escola, onde seja, mas o seu corpo está com sono e você perde a hora. Ele te domina. Você quer ter uma dieta mais saudável ou você precisa diminuir a ingestão de alguns alimentos por questão de saúde, mas você vê a comida e o seu corpo quer, o seu estômago quer, sua boca saliva, seu corpo te domina, você come. Então, você tem que dominar o seu corpo, a sua alma tem que governar sobre o seu corpo. Como que a gente consegue isso? Porque o corpo é bem rebelde. Se você ainda não percebeu, se você cai na tentação de seja o que for, é porque o seu corpo é bem rebelde. E não há aquele que não caia, tá bom? Não vem me falar que você não, porque você sim, todo ser humano cai na tentação do corpo. Pois tem que dominar, fazendo que o corpo seja treinado. Você precisa treinar o seu corpo. Os desafios que a gente falou na última aula, e agora eu vou falar exercício físico. Você precisa se exercitar fisicamente, treinar, literalmente treinar o seu corpo. A alimentação adequada, a alimentação que você precisa, que é saudável para você, é um treino, um domínio do corpo. Dormir bem, 2 horas antes de dormir, esquece celular, esquece qualquer tela, esquece, apaga, desliga, desconecta. Dormir bem, ter hora para dormir e ter hora para acordar, ter um sono saudável. Essas coisas vão treinar o seu corpo e melhorar, fazer crescer em saúde, crescer em bom funcionamento. E se o seu corpo está se desenvolvendo nessa saúde, nesse bom funcionamento, o seu QI também se desenvolve. É muito importante os desafios que a gente falou na última aula. E como desenvolver o QI?
o quociente emocional, como desenvolver a nossa inteligência emocional. A gente faz isso no relacionamento com pessoas. Você precisa lidar com pessoas, você precisa conhecer pessoas. E como a alma tem 3 partes, mente, vontade e emoções, além de desenvolver essa parte das emoções, você tem que desenvolver a parte da mente, você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que adquirir conhecimento. É muito importante para desenvolver a sua alma, para que a sua alma cresça saudável, não fique estagnada e não decresça doente, porque se crescer doente não está crescendo, está encolhendo, tá? E se a sua alma cresce, se a sua alma ganha saúde, você vai aumentar, desenvolver a sua inteligência emocional. Então, leia, eu vou te dar aqui uma sugestão. O poder latente da alma. Depois eu deixo escrito de quem é o autor, que eu não lembro, tá? O poder latente da alma. Mas leia como mínimo, um livro por mês. Leia, dê alimento à sua alma para ela crescer. A sua alma precisa de alimento para a mente e alimento para as emoções. Se relacione com pessoas, conheça a pessoa. Lembra dos desafios? Se coloque em situações desafiadoras, em lugares que você nunca foi, prove experiências que você nunca teve, faz coisas que você nunca fez. Esses desafios, esse sair da zona de conforto faz a sua alma crescer e com isso faz a sua inteligência emocional se desenvolver. Como que a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual? Primeiro de tudo, conecta com a fonte. Quem é a fonte que dá vida para o teu espírito? O Espírito Santo. Como que eu faço isso? 3 caminhos eu vou te dar. Lê a palavra que é escrita por ele. Você conhece ela como a Bíblia. Lê. Mas eu não acredito. Não importa. Lê sem acreditar, porque você vai alimentar o seu espírito e vai estar alinhando essas 3 áreas da sua vida, essas 3 camadas da sua identidade. Mas isso é bobeira, não vou ler uma coisa que não tem nada a ver. Pare e pense um pouquinho. O livro que é o mais publicado e vendido, comprado e lido em todo o mundo, desde a história da humanidade, a história que começou com a escrita. Tem algo, não? Não é uma tolice. Então leia, ainda que seja só por conhecimento na sua mente. Leia, que isso sem você perceber vai alimentar o teu espírito, mas logo você vai perceber que você vai ter mais vida dentro de você. Segunda coisa, fale com aquele que é a fonte de vida. Fale com o Espírito Santo. E outra vez, você é espírito, você precisa ser alimentado por um espírito, o maior de todos, o único que é o Todo-Poderoso. Você precisa disso. Se você é um ser vivo, um ser humano, se você tem um espírito, você precisa ser alimentado por um espírito, tá? Senão vai estar sempre essa camada da sua identidade definhando, é a palavra, murchando, atrofiada, vai estar atrofiada. E lembra da última aula, se você não alinhar as 7 camadas da sua identidade, como que você vai chegar na plenitude? Como você vai ser uma pessoa completa e vai viver em felicidade plena, plenitude? Você precisa de todas as áreas da sua identidade para ser pleno. Faltando uma, não é plenitude, não é completude. Então vai lá, faz por você, mesmo que você não acredita, não importa, não precisa acreditar, só precisa fazer, vai funcionar, você vai ver, vai chegar a vida dentro de você quando você se conectar com a fonte. Terceira atividade aí para você crescer saudavelmente o teu espírito. Jejum. Mas jejum é do corpo, é parar de comer. Não é só parar de comer, é substituir, tá? Substituir para dar
a preferência, a prioridade, para dar a prioridade para o seu espírito, para que não seja o corpo que domine. Igual o corpo domina a sua alma, se você não educar e dominar o corpo também domina o seu espírito, se você não educar e dominar o corpo. Então, troca. Para de comer. Durante 24 horas eu vou parar de comer, mas troca. Na hora de comer comida para o corpo, vai comer a comida para o espírito. Vai conversar com o Espírito Santo. Vai ler o que ele deixou escrito para você. Troca, você precisa substituir. Não só tirar uma coisa. Se você só tirar a comida, você vai fazer um bom regime. Legal, vai perder uns quilinhos, mas não vai alimentar o teu espírito, tá? Vai ser só do corpo. Então, essas 3 coisas faz crescer o teu espírito. Vou te deixar aqui um desenho, uma analogia, tá? Imagina uma estrada, um carro andando nessa estrada e uma pessoa dirigindo esse carro, tá? Um motorista. Esses 3 elementos, o carro, o motorista e a estrada. Vamos fazer analogia com o nosso ser, as 3 esferas do nosso ser, corpo, alma e espírito. A alma é a que está dirigindo. A sua alma é o motorista do carro da sua vida. O corpo é o carro. O seu corpo é o carro com o qual você passa, viaja pela sua vida. E a estrada é o teu espírito. O teu espírito é o que mostra, é o caminho que mostra para você a direção que você tem que ir, se tem que girar um pouquinho à direita, à esquerda, fazer uma curva. Se você desconectar do teu espírito, se você deixar o teu espírito atrofiado aí na sua identidade, você vai estar andando fora da estrada, você vai arrebentar com o seu carro, você vai se perder no caminho, se perder na vida, vai dar tudo errado. Então, o espírito, ele tá prontinho. Ele só precisa estar conectado com a fonte, tá? Para as marcas, linhas no chão não desaparecerem, não ficar aí borroso o final do caminho e o mato e o barranco do lado, para estar bem clara a estrada. O teu espírito tem que estar conectado. O teu corpo tem que estar treinado, porque senão ele não vai chegar no final da viagem, meu amigo. Ele vai quebrar no caminho. Treina o seu corpo, cuida do seu corpo. Exercício físico, alimentação e sono. E a sua alma tem que estar tão conectada com o carro que ela é capaz de dirigir, tem que estar tão dominando o carro que ela é capaz de dirigir o carro, o seu corpo, pela estrada, na direção do teu espírito, tá? Senão, se o seu corpo não está dominado pela sua alma, o que vai acontecer? Como um carro que não está balanceado, você está tentando girar para um lado e ele está tirando para o outro, jogando para o outro. Então, domine o seu corpo, tá? Treine o seu corpo para ele estar balanceado. Domine o seu corpo para ele ir para onde a sua alma, você está dirigindo ele, tá bom? Então, a estrada é o teu espírito que está pronto. Por isso, a estrada não muda de repente. Ela é como ela é. Ela foi construída, no caso, foi criada, porque é o teu espírito, desse jeito, ela está prontinha, tá? Só precisa estar conectada para estar claro o caminho, a demarcação da estrada tá claro, para você não cair no barranco que tá aí do ladinho. A alma é o que dirige, então por favor estuda, aprende, desenvolve a sua inteligência emocional, aprende a se relacionar com as pessoas, se coloca em novas situações para sua alma aprender essas habilidades. E o seu corpo é o carro. Deu para entender? Deu para entender porque os 3, corpo, alma e espírito, tem que estar em linha, tem que estar bem conectado, alinhado, porque se cada um for por um lado, se a estrada está girando à esquerda, mas o motorista está querendo ir em frente e o carro está jogando para a direita que está desalinhado, você vai cair no barranco. Então, por favor, põe em linha corpo, alma e espírito. Desenvolve o seu quociente intelectual, quociente emocional e quociente espiritual. Qualquer comentário eu gostaria de saber. Deixa aí nos comentários para mim o que você pensa disso, tá? Pode falar que você não acredita em nada, não tem problema, seja honesto. Põe aí o que você pensa.
subscreve, fala em português, tá? Aperta aí o botãozinho para você saber quando eu ponho um vídeo. E comparte com alguém que você acha que precisa alinhar essas 3 esferas, que tá quase caindo no barranco. E dá um like para eu continuar fazendo o vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima aula.